Galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre esse famoso relé. O relé é um componente que está em todas comandos, né? Desde antigamente até os dias de hoje eles sobreviveram. Se sobreviveram porque é um componente importante, esse famoso relé. O relé, para quem não sabe, o relé eles são uma chave eletromagnética, né? São trabalhadas com impulso, né? Para milhões de projetos, né? Os projetos que trabalham com relé, aí é os projetos eletrônicos que entram no comando dele, entrando na área, né? Hoje vocês vão conhecer o relé de ponta a ponta, no mínimo detalhe, como que é só aqui. Eu fiz aqui umas bagaças aqui para vocês entenderem o relé. Na teoria, na prática e no mínimo detalhe, como sempre. Hoje, para vocês testar o relé, como eu estou falando, que é uma chave eletromecânica, né? Existe relé de tudo quanto é modelo, de tudo quanto é jeito. Mas a função da bagaça é uma só: abrir e fechar a passagem, o componente trabalhar. Esse componente pode ser desde uma lâmpadazinha, um LED, até um supermotor, ou uma rua inteira, que é no caso o relé fotocélula. A rua a iluminação da sua rua é comandada por um relé fotocélula. Quando é de noite, ele arma, aí acende tudo. Quando é de manhã, ele apaga. Ele volta para o seu estágio normal e vai dormir. Quando escurece, ele acende, e é assim a função deles. Eles trabalhar, eles precisam de dois comandos. O comando de entrada e o comando de saída. Beleza? Começa tudo por aí, é os mínimos detalhes do relé. Comando de entrada e comando de saída. Isso vocês vão ver tudo na prática, no mínimo detalhe. Eu abri um aqui para vocês verem como é que funciona. É uma bobina magnética, né? Esse cabinho, ele é empenado. Conforme o soleroide energiza ele vai corrente. O soleroide faz isso, fecha o contato, mandando o componente trabalhar. Pode ser um motor, uma máquina, uma lâmpada, etc. Depende do projeto da eletrônica que foi projetado para ele trabalhar. Então você vê que aqui, conforme eu aciono, ele abre e fecha os comandos, certo? É a função de todos os relés. Tem grande, tem pequeno, tem com 2 pinos, 3 pinos, tem vários valores, certo? Mas a função é uma só, é eletromecânica. Elétrico, porque vai a eletricidade, e a mecânica porque tem esse certo movimento mecânico, né? Mas não se trata que, para mim, é um soleroide. Liga, puxa e fecha, puxa, fecha, puxa, fecha. Puxando, fecha seus contatos. Beleza? Qual é a função deles? São essas. Os defeitos. Eles colam os platinados de tanto trabalhar. Pega aquecimento, eles colam. Aí quando cola, não dá aquela passagem. Quando é na saída, não desliga, fica totalmente ligado ou fica totalmente desligado. É os defeitos dele. De tanto movimento que ele trabalha, milhares e milhões de contatos, ele acostuma desencalibrar. Aquecimento e muito movimento, ele dá uma certa desencalibragem. Quando você coloca um multímetro, tem contato. Mas quando entra em ação, com vários movimentos, ele dá uma dilataçãozinha e abre. Eu até falei um vídeo meu que só vai falar sobre isso aí. Ele está assim. Mas quando aquece com muito movimento, ele dá uma dilataçãozinha, ele abre. Aí você dá as costas, ele deu pau. Beleza? Pois tanto faz ser esses pequenos como os grandes. Aqueles grandão é apenas uma placa de comando que tem dentro. E relé sempre são esses pequenininhos. Beleza? Com o multímetro, em continuidade BIP, vocês vão ver passagem nas bobinas. Se ela estiver boa,
tem passagem. Se ela estiver aberta, não vai ter passagem. Na saída, não tem passagem. Mas se ela estiver em culto, tem saída. Você na saída dele, você colocar o motim, estiver dando bip, ele tá babau, já foi. Certo? O motim eu aconselho mais para vocês saberem os valores do relé. Porque todos os relés têm suas bobinas e todas essas bobinas têm seus valores. Certo? Eu tenho aqui um bocado de relé para fazer a experiência para vocês, para mostrar no mínimo detalhe. Vamos começar a gravar 5 minutos, só não vai dar tempo, porque é um monte de coisa que é no mínimo detalhe, na prática e na teoria. Você coloca o motim em 2K, em 2K. Você pega, tem relé de 5 terminal. Esses três aqui, os dois da ponta é a bobina. Aí aqui você já começa a foguear, você vai ver os valores. Esse do meio, os dois da ponta é a bobina. Esse do meio com o de baixo é a saída. Certo? Você coloca esse aqui, esse transparentezinho aqui. Eu tenho um relé de 4.6. Eu tenho um Mande Brasil, ele não tem nada. Por isso que é bom você saber o valor das bobinas. Porque amanhã depois você pega um relé que ele está apagado, tem muitos apagados, você não sabe que relé é para substituir. Você conhecendo os valores do relé, você sabe qual é. Beleza? Aqui é um Mande Brasil, ele já vem de fábrica, não tem identificação nenhuma. Ele tem só Mande em Brasil e é um CR. Mas se você colocar aqui, você já sabe o valor desse relé. É um relé de 1. Não tinha identificação, mas agora você já sabe que aqui é um relé de 1. Certo? Relé de 1. Eu pego um de micro-ondas. Aliás, pegando esse micro-ondas, os caras vê esses terminal grande, quem não sabe, né? Vê esses terminal grande, pensa que é entrada de força, porque se trata de grande. Não, aqui é saída. Entrada de força é o pequenininho. A bobina está aqui no pequenininho. Você vê, eu coloco aqui nos pequenininhos. É um relé de 275 de micro-ondas, 275. Aí pega um laranjinho aqui. De 4. Aí tem aquele negócio de variação de motim também, né? De 4. Pega aqui um branquinho. 2,20. Você vê que eu não vou testar tudo, não. Você vai fazer o vídeo só fazendo o teste de relé. Pois é. Os relés são desse jeito. Você conhece os valores do relé, certo? Agora, para você trabalhar com ele, fazer um projeto, qualquer coisa, você vai precisar de quê? Você vai precisar, dependendo do projeto que você vai fazer, 5 volts, 12 volts, 24, 36, 48. Você precisa de 2 alimentações. Uma é para a bobina, que é para a entrada, que eles são 12 volts. 48 volts, 24 volts, 34 volts, certo? E você vai ter alimentação, precisa de alimentação para a saída, para o componente que você quer trabalhar com ele. Depende do teu componente, você vai ter que ter essa alimentação. São 2 saídas. Aí tem os fotocélula, como eu falei, tem relé temporizador, fotocélula, temporizador, térmico, né? O relé que trabalha através de capacitância, né? Mas é a mesma bagaça. É uma chave elétrico-mecânica que liga e desliga. Esse que você vê capacitância, por que que é? Você está colocando força na bobina dele. Mas só que o capacitor está na bobina dele.
Capacitor na bobina dele. Na hora que você mete força na bobina, a bobina carrega o capacitor descarrega no resistor, resistor joga no LED, e o LED retorna para o capacitor e fica aquele joguinho lá rodando. Se eu colocar em série, vai ficar jogo de luz. Essa é a função do capacitor, mas é a mesma bagaça para tudo quanto a situação. Tá? Aí o de geladeira é a mesma situação, você vê que é a mesma bagaça. O que eu fiz aqui, vou fazer com ele aqui também. Para trabalhar com ele, vocês testar qualquer tipo de relé, uma fonte de 12 volts. Porque eles trabalham de 1 volt ao máximo. Eles precisam de uma fonte de 12 volts. Isso é para entrada. Para saída, na saída você tem que respeitar. Se você for colocar um aparelho 220, tem que ser uma rede 220. A saída 110, 10, 48, tem que respeitar essa regra aí de saída. Ele é só a bobina de entrada. Beleza? Pode ser com uma fonte de 12 volts. Você conhece todo o relé. Esse aqui está aberto aqui. Vou fazer o teste com que é de geladeira. Muita coisa você vai ver é a mesma coisa de testar o relé aqui no BIP, né? Vou tirar que eu fiz o teste dos valores dele. Agora vai fazer no BIP. No BIP, você vê. Eu coloco a ponteira na saída aqui. Ele está de cabeça para baixo. Nos contatos dele, tudo vai dar passagem, menos em um. Ele está de cabeça para baixo. Deu aqui. Deu aqui. Certo? E deu aqui. Menos aqui. Ele está de cabeça para baixo. Menos aqui. Foi para ficar mais fácil? Você vai chegar a testar o relé de uma geladeira, por exemplo, de um compressor. Você vai jogar essa ponteira aqui, no terminal de entrada dela, de força, alimentação aqui. Aí tem os dois pinos do compressor. Você vai jogar, no caso aqui de cabeça para baixo, você pode dar em um. Se deu em dois, foi-se. Você joga nesse aqui dá, mas no outro não dá. Porque ele está de cabeça para baixo, ele está aberto. Ele está aqui porque ele está fechado, essa posição aqui está fechada, com a bobina. Lá de cá não. Certo? Agora você invertendo, virando de cabeça para baixo, ele já dá nos dois. Ele deu no um e dá no outro. Certo? Deu em um e deu em outro. Isso aqui é a entrada. Isso aqui é a entrada do compressor. Certo? Agora eu estou colocando a ponteira. Estou de cabeça para cima agora e daí indo nos dois. Então esse é o teste do relé prático, simples, no mínimo detalhe. Agora você quer ver ele trabalhando, tanto esse como esse, você precisa da fonte 12 volts. Vou fazer a mesma situação, vou colocar uma garrinha aqui. Mesma situação, na chave, na entrada. E você vê o que sucede aqui. Aqui, quando eu encosto aqui, não tem contato. É a mesma situação, não tem contato. Por quê? Ele está aberto. Mas se eu encostar aqui, ele vai chamar a bobina. Ele vai chamar o magneto, vai trazer e vai fechar. É o que acontece aqui. Jogou até fora. Não, ele está aberto, eu abri para mostrar para vocês na prática. Estou fazendo um jeitinho aqui para ele não pular fora. Tá? Anda ele puxando. Agora quando ele está virado, ele está fechado, está mandando passagem direto. Para os auxiliares e para a trilha trabalhar.
Aqui, ó. É a função dele, abrindo e fechando. Aí se eu pego esse aqui, você viu esse? Abrindo e fechando. Tirar isso pra fora. E vou pegar esse aqui também, de micro-ondas, né? Vou jogar na bobina dele. E vocês vão ver que é a mesma situação. Aquele lá com esse aqui, a mesma coisa. Vai abrir e fechar. Captaram? Então, os testes é simples. Eu fiz o meu projetinho aqui. Isso é apenas um quê? Esse aqui já havia capacitância. Capacitor. Como é que está aqui? Os 3 pinos estão na minha frente. Está à minha frente. Eu tenho um LED entrada de força, numa ponta. Nos 3 pinos. Eu tenho um LED, uma ponte para o capacitor no negativo, uma ponte da outra ponta da bobina para o capacitor positivo, uma ponta da bobina para o resistor, do resistor para o LED, do LED volta para a outra ponta positiva do LED e faz aquele jogo. Isso aqui o que é? Mas você vê que o capacitor está nas duas entradas da bobina. Eu estou mandando força na bobina, mas a bobina está entrando para o capacitor está devolvendo. E na prática como é que fica? Aí agora eu venho no meio, como eu falei que o meio é saída, né? O meio é saída. E a lateral aqui, como ele está fechado aqui embaixo, ele vai dar isso aqui, ó. Certo? Ele está circulando. Ele está fazendo esse gesto, o capacitor. Fazendo a bobina ficar abrindo e fechando. Isso depende do projeto, são milhões de projetos. Certo? Cada situação é uma situação. Foi tá aí o projetinho que eu fiz só para mostrar ele com capacitância. Agora, aqui por exemplo, você vê. Tem que fazer no mínimo detalhe. Aqui eu coloquei força. Vou colocar o multímetro de volta aqui. Fechei ele. Agora aqui embaixo, no meio dos 3. E na ponta embaixo eu tenho passagem, está fechado agora. Que mandou ele trabalhar. Eu não estou mostrando o multímetro, cacete. Tá certo? Está fechado. Que está mandando o multímetro trabalhar. Não sei, acho que a medida de coisa não saiu, não é? Eu tomei um aqui, mas vocês pegam o relé em 2K, vai na bobina lá que vocês têm os valores deles, beleza? Aqui não saiu, não vem me tocar agora. Acho que nem esse saiu. Acho que nem esse saiu, deixa eu ver. Vai no meio. Nem esse saiu. No meio e na parte de baixo. Aí agora está fechado. Certo? Se não saiu, não viram o multímetro trabalhando, você joga em 2K, nas saídas das bobinas, onde está os de 3, ou no que tiver de 2, vocês vê 2K, vocês vê o valor os valores das bobinas, beleza? Agora para fazer, como eu falei para eles que precisa da entrada e da saída, agora vamos começar na prática. Eu já fiz aquele lá com capacitância, agora eu vou fazer esse micromotor trabalhar. Desligar a fonte.
Liguei a fonte. Peguei um enrabixinho aqui para fazer a ligação, pra vocês verem. Pronto. Aí aqui pronto, agora eu vou pegar um relé aqui, não sei qualquer relé. Aí eu venho aqui a fonte, instalando a saída dele, nos dois de baixo. Dois de baixo, certo? Dois de baixo, cacete. O de baixo e o do meio. O de baixo e o do meio, tá lá, é um micromotor de 9 volts. Agora eu vou fechar a bobina, certo? E o motor começa a trabalhar. Opa, o motor não dá dando para ver, né? E o motor tá aí trabalhando. Certo? É uma chave fechando. Aqui é tudo na baixa, né? Tanto aquele lá que eu fiz como isso aqui, de baixo. Certo? Aí dependendo do projeto. Aí aqui, conforme o tempo que você vai projetar, para ele descansar 10 minutos e continuar depois, 10 minutos, continuar depois, aí já é o projeto dele. Você tem que ter a entrada e a saída. Beleza? Tá aqui o de baixo trabalhando, vou desligar. Parou. Deu um toque. Certo? Você precisa entrar e sair. Pois, se testou se o relé na baixa. Isso aqui eu não vou precisar. Isso aqui eu não vou precisar. Agora vamos para alta. Para alta eu peguei uma bomba d'água aqui. Uma bomba d'água. Esses aqui fica. E vamos testar um relé trabalhando na alta. Aí você vai precisar de um rabicho. Isso aqui é um rabicho de tanquinho. Só cortar e colocar em série, né? Um vai para a bomba, outro vai para o relé, do relé vai para força. Beleza? Eu vou pegar esse daqui de micro-ondas. Só porque ele tem um terminal, para encaixar o terminal aqui. Terminal contra o terminal. Até eu jogo um na bomba. Certo? Jogo o outro no relé. Joguei um na bomba, joguei outro no relé. O outro do força vai para o relé. Falta um aqui. E o outro da chave vai para a bomba. Pronto. Certo? E aqui se eu for guiar também não dá nada. Por que não dá nada? Porque o relé está ligado. Certo? Não dá nada porque o relé está desligado. Agora eu vou ligar o relé, que é a chave dele. Certo? Acionei o relé. Fechei o relé. Agora a bomba trabalhando. Eu coloquei o contato aqui. Eu coloquei o contato aqui para vocês verem a bomba trabalhando. Agora essa situação aqui,
Está funcionando? Beleza. O tempo, como eu já falei, depende do projeto que foi feito para ele trabalhar. 1 hora, 2 horas, 10 horas, 5 horas. Aí depende do projeto. Agora aqui essa situação que vocês estão vendo aqui. Bomba funcionando, relé colado. Aí ele fica colado, não desarma nunca. O projeto é para 5 minutos, mesmo não desarma. Vai ficar desse mesmo jeito. Não funciona, o motor não funciona, relé aberto. É defeito também. Por isso que você tem que tirar o relé fora para fazer o teste. Porque se ele estiver aberto, estiver fechado, nem funciona, nem não desliga. E também não liga, porque está desligado. Beleza? Foi? Na prática, na teoria, aí se fala na prática e no mínimo detalhe. E cadê a teoria? Então, vamos para a teoria. Pois você viu isso aí, no mínimo detalhe, né? Eu eliminei isso aqui. Não preciso desse aqui. Tirei esse para lá. Eu peguei uma placa de micro-ondas aqui, que tem um temporizador tudo, que é para fazer a teoria. São as mesmas situações. Eu vou trocar só do rabicho aqui. Muitos caras me perguntam desse terminalzinho aqui. Esse terminal é um terminal de placa, né? Só tirar, cortar e colocar e conectar aqui. Serve para placa, para micro-ondas, serve para tudo. E já vai 27 minutos. Pô, eu encaixei aqui nos dois de baixo, a entrada de força, né? Entrada de força, os dois de baixo. Pronto. Já tá. Aí aqui é a mesma coisa. Eu venho aqui do relé para a bomba. Do relé para a bomba. Relé para a bomba. Preciso de outro terminal aqui. Ficou faltando outro terminal aqui. Eu vou dar um close aqui, pera aí. Pronto. Ficou faltando fechar aqui. Aí eu venho aqui, relé para a bomba. Da bomba para o terceiro pino de saída de comando da placa. É o terceiro pino. É o que vira o motor. Certo? Terceiro pino. Os dois primeiros pinos é a entrada de força. Os dois, o último, o pino de cima é a saída para os componentes. Aí pronto, da bomba veio para o relé, do relé veio para a placa. Aí com esse aqui, eu vou fazer uma ponte aqui, da força. Força. É o primeiro pino. Primeiro pino para o relé. Primeiro pino para o relé. Certo? Aí fogueia. Fogueei. Aí aqui eu fecho. Vou fechar. Fechei o relé, tá tudo instalado. E aqui o programa. Certo? Vou colocar 10 segundos. É a mesma situação. Uma coisa desligada aqui. Eu dar outra coisa aqui, não vai encerrar o tempo. Pronto, coloquei outro conectorzinho que estava faltando aqui. Pô, é a mesma situação, né? Relé, bomba. Agora 10 segundos. Bomba trabalhando. Quando der o tempo, encerrou. Voltou para o seu estado normal. Isso aí é motor de geladeira, é o carro, tudo que tiver instalado na função do relé, a função só essa. Só que os testes tem que tirar, porque se ele ficar ligado direto, não vai queimar alguns componentes.
E se ele não é desligado, não tiver aberto, também não vai entrar a força, certo? Então repetir. Então Brasil, Norte, Sul, Leste e Oeste, tá aí, relé, no mínimo detalhe, no capricho, como vocês pediram, tá? Não me fale mais sobre relé. Zerou lá, zerou aqui, é teoria na prática, no mínimo detalhe.